Vou estar em uma noite muito intensa e mal-humorada. Tudo de bom um dia chega ao fim. E o primeiro-ministro Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, sabe disso como ninguém. Ele está renunciando. Vou mostrar para vocês, já mostrei no meu canal do Telegram, a popularidade de todos esses líderes junto com Starmer. E a dele era até um pouco maior do que a do Porta-Genos Merz e do Monstro Macron. Um pouco maior também do que a da Ursula von der Leyen. Provavelmente porque incluíram os votos dos filhos dela e perguntaram em quem votariam, se fosse o caso. Então é assim que, pouco a pouco, vão saindo as pessoas que levaram a União Europeia a uma situação extremamente difícil. Starmer, embora o Reino Unido não esteja na União Europeia, ao menos levou a Europa a isso. E além de tudo, muitas negociações com a Ucrânia também estão sendo questionadas por lá. Mas vamos por partes. Resumindo, o que temos aqui? O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, está se preparando para renunciar. Por quê? Bem, ele praticamente perdeu o apoio dos aliados mais próximos. E tudo isso porque no Reino Unido, na Irlanda, está uma confusão por causa da política migratória. Não há empregos, não há aposentadoria, não há gás, mas tem bilhões sendo investidos na Ucrânia. Mas naturalmente, qualquer país vai uivar como um lobo os cidadãos desse país, se virem uma situação dessas. E os britânicos ainda aguentaram por muito tempo, porque eles têm um amor à liberdade maior do que agora na Ucrânia, que é chamada de bastião da democracia. Então aqui estão dizendo que o primeiro-ministro pode anunciar a data de sua renúncia na segunda-feira, 22 de junho, ou seja, amanhã. No momento da gravação do vídeo, um interlocutor do governo disse ao The Telegraph que no sábado e no domingo, Starmer está refletindo sobre seu futuro. Provavelmente pegou um rum e está sentado em frente à lareira, relembrando suas boas ações e todos aqueles atos que levaram ao florescimento do Reino Unido. Ou seja, não lembra de nada, está sentado com a mente vazia, pensando nas próprias coisas. Talvez sobre Macron, talvez sobre Zelensky, talvez sobre Trump. Em geral, as lembranças vêm à cabeça, e os fracassos seguem um após o outro atrás de Starmer. Bem, o que se pode fazer? Aqui, não há ninguém para culpar além de si mesmo. Depois dizem o seguinte, Starmer percebe que o jogo acabou, game over, como dizem os britânicos poderosos, e pensam em como preservar seu legado de novo. Que legado? Um apartamentinho na rede ou o quê? A fonte, onde o The Observer diz que o primeiro-ministro parece ter aceitado a necessidade de renunciar. Mas talvez, Starmer, o Moro fez o seu trabalho. O Moro pode ir embora, e esse Moro se deparou com a dura realidade de que não há mais apoio e todos entendem que a situação atual não é mais viável. Seria interessante, claro, saber exatamente que situação é essa, ou seja, é só com a Grã-Bretanha, com a Europa, com a Ucrânia, as relações com os Estados Unidos, ou tudo isso junto, pode-se dizer que é um fiasco completo. Além disso, 5 ministros do gabinete pediram em particular para definir o prazo da saída de Starmer. Entre eles estão o ministro dos Transportes, o chefe do Ministério das Relações Exteriores, o chefe do Ministério do Interior e mais alguns outros tão famosos quanto o próprio Starmer. Além disso, é interessante que o ministro de Negócios e Comércio afirma que Starmer realmente tem autoridade. Por exemplo, ele realizou várias reuniões com o primeiro-ministro da Índia e fechou alguns acordos comerciais, que, segundo esse próprio ministro de Negócios e Comércio, demonstram que Starmer realmente tem autoridade. Mas, por outro lado, se a Índia fechou contratos vantajosos para si, qual é a diferença com quem negociar e discutir esses acordos comerciais? Como Zelensky disse, pode-se fechar acordo até com o diabo careca se houver vantagem. Embora Zelensky falasse de outra coisa, o resultado se assemelha ao de Starmer. O próximo ponto é que houve um acordo aqui sobre o fato de que o Reino Unido pretende criar para país a Ucrânia mísseis baratos sem componentes americanos. O Reino Unido apresentou 3 protótipos de mísseis de longo alcance chamados Três Irmãos, e curiosamente, não para seu próprio exército, mas para o ucraniano. Todos foram criados sem componentes americanos. E seguiram o modelo chinês, feitos conforme padrões da China, por isso não há peças dos Estados Unidos. Segundo relatos, os primeiros exemplares podem chegar a Kiev antes do fim do ano. O desenvolvimento chamado Break Break Stop está sendo realizado por 3 empresas desde o final de 2024, na verdade, desde o final. Um funcionário britânico afirmou que o fornecimento de outros mísseis depende dos sistemas americanos de orientação por dados cartográficos.
o que já impediu seu uso diversas vezes, desde o final de 2024, para contornar as restrições impostas por vocês, Washington. E esse míssil foi desenvolvido. Será produzido em 20 unidades por mês, a um custo de cerca de 400 mil libras cada. Sem ogiva, esse valor é apenas pelo tubo metálico e eletrônica, o que considero ótimo. A ogiva custa cerca de 1.400 ou 1.500, mas isso é parte secreta do contrato. Ainda tem os impostos e ainda tem as propinas. Resumindo, são 2 milhões por míssil, tem que pagar. De onde o Zelensky vai tirar esse dinheiro? Que dinheiro ele vai usar para pagar? Bom, obviamente não vai ser do próprio bolso dele, nem do dinheiro dos ucranianos, mas sim do dinheiro dos europeus e também do Reino Unido. Ou seja, há um duplo benefício. Você fabrica os mísseis e o governo do seu país paga por eles. Eu acho isso ótimo. É um esquema ganha-ganha, nenhum coach de negócios poderia sugerir uma opção melhor. Depois, houve outra situação complicada aqui com o Reino Unido e agora com a Crimeia. Hoje, Aksenov, o chefe da Crimeia, declarou que até a venda de combustível a particulares acabou. Ou seja, a Crimeia está enfrentando enormes problemas. Aliás, como eu já havia dito antes, estão limitando logisticamente a Crimeia, não permitindo que as vias de abastecimento de combustível sejam preenchidas, e acabou sendo verdade. Isso, claro, não traz nenhuma alegria, especialmente para a população civil. Desde que me lembro, desde 2014 sempre foi assim. Uma hora cortam a água, outra hora cortam a luz. Naquela época, eu ainda falava disso com conhecidos e parentes, dizendo: tudo bem, vocês brigam, mas quem estão realmente prejudicando? Se vocês cortaram a água potável e acham que agora vai haver um avanço, que todo mundo vai correr para o lado de vocês, isso é meio estranho, para falar a verdade. E agora está acontecendo praticamente a mesma coisa, como diz o chefe da Crimeia. Vamos dar uma olhada. Prezados crimeanos, 9-0, nos postos de gasolina da Crimeia. O fornecimento de combustível para pessoas físicas e jurídicas, pago em dinheiro, cartão ou cupons, será suspenso. Apenas serviços estatais essenciais e de segurança da República da Crimeia receberão combustível. Todas as decisões tomadas, de acordo com o regime de funcionamento dos postos de gasolina, serão comunicadas adicionalmente. Peço a todos que mantenham a calma e sigam apenas as fontes oficiais de informação. Aliás, a voz dele lembra um pouco a do Zhirinovsky, não sei porquê, mas me fez lembrar dele, enfim, tem alguma semelhança. Ah, o que mais? Isso é o que diz a Declaração da Crimeia. Foi declarado anteriormente que o fornecimento de combustível para a cidade estava atrasado, e por causa disso, em Sevastopol, o abastecimento de combustível para motoristas foi cancelado, pelo sistema de QR Code. O abastecimento será destinado só aos veículos de serviços de emergência. E tudo isso foi causado pelo fato de que, à noite, além de outros problemas, houve um ataque ao porto marítimo e a vários outros locais. Além disso, a logística, e hoje ainda mostraram como os carros estavam pegando fogo, mais ou menos no mesmo caminho para lá. Ah, agora, onde está esse vídeo? Vou mostrar para vocês também. Bem, isso foi o que aconteceu à noite, esses foram os ataques em Kerch, e isso também afeta indiretamente, claro, especialmente quando os portos são atingidos. E que outro vídeo nós temos? Aqui, hoje eu preparei isso na estrada. Parece que bombardearam vários caminhões-tanque e à esquerda e à direita os carros estão parados, porque eles não conseguem passar. Continuação, aqui está, aqui. Mais um, esse agora acabou de acontecer. Um está pegando fogo ali na frente, é isso. Olha quantos carros estão parados lá. Antes diziam que só um estava pegando fogo ali na frente. Vão bloquear as rotas logísticas, começando pelas terrestres. Depois as marítimas. E nessa mesma noite, 3 balsas foram bombardeadas. Também tem vídeo mostrando elas soltando fumaça. Mostram todas as 3. O Stop publica tudo isso, apesar das proibições. Resta apenas a ponte da Crimeia, que liga a península ao continente. E depois, obviamente, vem o principal ataque contra ela. Ou seja, aqui, eu acho que até o ouriço mais ingênuo, na floresta mais remota, entende como tudo isso deve terminar. Ou seja, é muito provável que haja um ataque realmente massivo à ponte da Crimeia, que não pode ser repelido pelos métodos atuais. Outra questão é como isso vai terminar,
porque é uma escalada atrás da outra. E apesar de todos os lados estarem traçando a linha vermelha, junto com as linhas marrons nos últimos meses, bem, isso pode realmente acabar. Já é muito triste, porque, bem, a ponte da Crimeia é, segundo as palavras de Putin, novamente um dos fatores de segurança nacional da Federação Russa, e como já foi declarado antes, se houver uma ameaça à segurança nacional da Federação Russa, eles vão responder por todos os meios possíveis, incluindo armas nucleares. E, claro, isso não traz benefício algum para ninguém, porque mesmo que usem armas táticas, economicamente, a economia do mundo inteiro vai cair em um buraco muito profundo e as relações entre os países também. A caixa de Pandora será aberta. E mesmo aqueles que agora acham, não sei porquê, que um ataque com arma nuclear a qualquer alvo é algo bom, vão sentir na pele que isso é ruim. Bem, aqui é preciso calcular pelo menos um passo à frente para entender isso. Pois é assim que as coisas são. Resumindo, temo que isso termine com consequências bem ruins. Isso, naturalmente, é sentido tanto pelos visitantes quanto pelos moradores. Os moradores da Crimeia, porque há pânico entre muitos na Crimeia. Centenas de carros deixam a península após ataque de drones. Em Kerch, um depósito de petróleo perto da ponte está pegando fogo. Agora a ponte foi reaberta, mas mais de 700 carros querem sair da Crimeia. E o que está pegando fogo são justamente aquelas balsas de carros das quais eu falei. 3 balsas estão pegando fogo pra caramba. 1, 2, 3. Pronto, já era. Vídeo curto, direto ao ponto. Desculpem pelo palavrão, mas não fui eu quem disse. No sentido da Rússia, há cerca de 700 carros. Isso foi informado oficialmente em um grupo público dedicado à situação na Ponte da Crimeia. E lá dizem que há um grande engarrafamento. As pessoas esperam por 3 horas ou mais. Acontece que o ataque ucraniano à balsa, na região de Krasnodar, levou ao fechamento temporário da travessia de balsa. Era usada para transportar produtos essenciais, combustível e cargas militares. Ao mesmo tempo, começaram as interrupções no fornecimento de energia elétrica na península. Aqui estão algumas imagens do incêndio, logo após o ocorrido. Depois disso, começaram as interrupções no aquecimento. Representantes das autoridades da Crimeia também informaram que, ou melhor, pediram aos cidadãos que não ligassem aparelhos elétricos potentes sem necessidade, incluindo ar-condicionado, ferro de passar, entre outros. Porque o sistema de energia está praticamente à beira do colapso agora. Justamente por isso, porque a Ucrânia está destruindo a infraestrutura energética. Como a infraestrutura logística foi destruída, o fornecimento de combustível está em dúvida, assim como os estoques na Crimeia. E novamente aqui a tensão está tão alta que ninguém vai sair ileso, se algo acontecer. Na Crimeia à noite, relataram ataques a instalações de energia, como mencionei. Porém ainda não se sabe quais foram os alvos exatos. Foram atacados. Mas está claro que o ataque aparentemente foi bem sucedido, porque, bem, agora existem essas restrições. Em Kerch, drones atingiram o porto de Armor e outros locais. Veja as consequências do ataque e mais informações aqui. As mesmas imagens dos possíveis impactos de drones em Kerch, na noite do dia 25, no dia 21 de junho, ou seja, aquela unidade militar, o terminal sobre o que eu falei, o Porto Avikaz, Kavkaz e muito mais. Então, é isso aí. Novamente, ninguém deve se alegrar com isso, porque tudo isso leva à escalada. Quem vai sofrer primeiro são as pessoas comuns. Nós vamos sofrer, não alguém lá. Aqueles que permitem isso dos dois lados. Eles comem bem e dormem profundamente em camas macias. Mas quem sofre são aqueles que obedecem. E depois? Sobre a Ucrânia, também preparam discretamente o terreno para os militares que deixaram a unidade sem autorização. Dizem que só há benefícios para militares que deixaram a unidade sem autorização. Não importa onde se olhe. Refiro-me aos verdadeiros ucranianos que deixaram suas unidades sem permissão. E, se você decidir voltar, então pronto. Você recebe tudo. Prêmios, alimentação e, na verdade, tudo o que quiser. Ninguém sabe ao certo, mas estão preparando um programa agora e só há uma possibilidade. Ela é dada dentro de um determinado prazo. Se você não aproveitar, bem, aí vem processo criminal e tudo mais. Mas pelo menos dá para voltar com um clique só. Para os militares do Serviço Especial de Transporte do Estado, permite enviar documentos pelos centros de recrutamento ou direto para a unidade militar escolhida. Aqui tem muitas regras, de todo tipo. Em geral, eles criaram algum programa, mas novamente, para as pessoas comuns, ou seja, os militares que deixaram a unidade sem autorização, sejam oficiais ou soldados,
não surgirá nada de bom. Ou seja, agora está acontecendo uma situação difícil em todo lugar, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na Ucrânia e na Rússia. Lá já começou em Pemza, pode-se lembrar, Pemza ou Perm, onde dizem que também começou a mobilização forçada em vans. Aliás, quem mora lá, conte pra gente se isso é verdade ou não. Há muitos boatos, fotos e vídeos, mas não está claro o que acontece lá, quem estão prendendo e o que estão fazendo. Por favor, escrevam nos comentários se isso é verdade ou não, se vocês viram, ou talvez até foram participantes diretos dos acontecimentos. Enquanto isso, vamos assistir ao Lidoriev. Primeiro, teremos um blogueiro com oficina mecânica direto da Ilha da Crimeia, à direita, sob a orientação atenta do jovem Elton John Lennon, que de repente tirou os óculos. Agora não se parece nem com um, nem com o outro. A franja do Elton John e a barba do Lennon. O que está acontecendo? Volte tudo ao normal. Lito escreve que nos próximos dias o Sr. Navrotsky tomará a decisão de retirar do presidente da Ucrânia a Ordem do Branco, a Aham. Que vergonha, simplesmente. Que vergonha, sim. Sim, ou seja... De repente, toda a Ucrânia ficou preocupada com a Ordem da Águia Branca, da qual tiraram o Zelensky. De repente, parecia que todos tinham sido premiados, prefeitos, até os cachorros dos prefeitos, e sei lá mais quem não foi premiado com alguma ordem polonesa. De repente, todos passaram a recusar com coragem. O ex-ministro das Relações Exteriores da Polônia declarou: "Tudo bem, vocês podem recusar ordens a qualquer momento, mas então recusem também o dinheiro, das armas e da ajuda que a Polônia forneceu a vocês. E aí veremos o quão firmes são seus princípios." Foi isso que ele disse à Ucrânia, e no geral, está certo. Porque uma coisa é devolver suas medalhas com toda essa pompa, até mesmo pelo correio. Olha só, enviar pelo correio, uau, diretamente para o presidente da Polônia, impressionante, que façanha grandiosa. Devolver tudo o que a Polônia deu à Ucrânia em bilhões de dólares em ajuda gratuita é bem diferente, como dizia a coruja no Ursinho Pooh. Por isso, uma coisa não tem relação com a outra. O que vem a seguir? Depois disso, ainda temos alguns outros exemplos de irmãos de armas, mas aqui eu não lembro se eu já mostrei esse personagem ou não, com algum tipo de vermelho, peguem, mas isso claramente não é o Krapov, é só isso. Certo? E vocês não estão vendo ele, né? Eu não estou mostrando pra vocês, agora eu vou mostrar também. Aqui está ele. Então vamos dar uma olhada. Quem é mais procurado na brigada atualmente? Há especialidades em aberto? A palavra Vostrebovani não existe na língua ucraniana. Nossa brigada está crescendo agora, nosso batalhão também está crescendo dentro da brigada, então precisamos de todos, absolutamente todos, desde os soldados de assalto até os responsáveis pelo fornecimento de equipamentos. Estamos sentindo muita falta de operadores de sistemas de drones, estamos sentindo muita falta de engenheiros, então muitos batalhões precisam disso. E como estamos crescendo, essa necessidade só aumenta. Bom, é claro, todos estão crescendo, mas por algum motivo não está aumentando o número de soldados de assalto. É estranho, como é que a brigada está crescendo se os soldados de assalto morrem rápido, então quem sobra? Economistas, alguns contadores, operadores de drones, especialistas em apontar lápis de escritório ou o quê? Quem está se acumulando lá? Cozinheiros também não servem para nada, se não há soldados de assalto, não tem ninguém para alimentar. A situação está estranha, mas na verdade, tudo no mundo está estranho e inquieto agora. Vocês veem, aguardamos o principal desenrolar dos acontecimentos, especialmente em relação à Crimeia, para ver o que vai acontecer depois. Escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever neste canal, espero que vocês estejam gostando, e comentem sobre o que está acontecendo, é muito importante. Um abraço a todos. Avante, avante, Poroshenko, avante.